Olá, seja bem-vindo a mais uma análise do mercado financeiro da Unitrader. Sou Alexandre Castro. Hoje vou estar atualizando alguns pares para a semana que inicia-se em 21/9/2015. Iniciando por Euro GBP, o mercado, semanas atrás nós fizemos um estudo do par e existia uma possibilidade de reversão entre 127 e 161, a extensão de Fibo, um padrão harmônico, um butterfly fechando nessa região. Houve um sinal de um candle rejeitando a continuidade do movimento de alta, tirar para não poluir o Fibo, e porém o preço lateralizou, não veio ao buscar os seus alvos, que seria inicialmente o ponto B e depois o ponto AC da base do padrão harmônico. Último pregão, no dia 18/9, nós tivemos um forte candle de baixo, mostrando a entrada dos vendedores. Então, para a próxima semana, nós podemos ter um possível alcance, um movimento aí de baixa para o par Euro GBP, cumprindo assim o padrão harmônico. Quando nós temos a formação e o ponto D, nós temos a reversão, alvo inicial ponto B, e a continuidade do movimento podendo alcançar o ponto AC do padrão. AUD USD, dólar australiano versus dólar americano. O preço, existe uma expectativa de alcance desse nível de resistência, onde nós teríamos essa linha horizontal próxima a ponto 72000, um número redondo também, e também nós tínhamos essa LTB, linha de tendência de baixa, onde o preço tocou essa região, essa zona, rejeitou, foi bem visível a rejeição por parte dos compradores e força de entrada dos vendedores, deixando essas duas longas sombras superiores. Então aqui nós podemos ter para a próxima semana uma correção desse preço, podemos traçar o Fibo, um topo e fundo, e nós vamos ter aí regiões importantes como alvo, o preço abrindo na segunda-feira, uma confirmação, o preço trabalhando abaixo destas mínimas. Temos alvo aí de 60, 70 pips, vai vir buscar essa região, essa zona, vai ser importante aqui como suporte. O EURUSD também cumpriu os movimentos estudados semanas anteriores, um padrão harmônico. O preço, a expectativa era de recuo do preço, atingiu o primeiro alvo, não atingiu o segundo alvo, que seria o ponto B, o primeiro alvo, e houve uma correção do movimento, vindo testar essa região de resistência importante. E na sexta-feira, dia 18/9, bateu lá e houve uma rejeição por parte dos compradores, força dos vendedores dominando aí então o pregão do dia 18, nós podemos então ter a continuidade desse movimento de baixa ou de correção aí dessa última perna de alta na próxima semana. GBP/USD, Libra versus dólar americano, também cumpriu o movimento estudado, esperado, era atingir essa região. O rompimento desse nível, nós teremos esse novo nível de resistência, o preço bateu também no dia 18 e houve a rejeição do movimento. A Libra ela também é um pouco mais fechada nessas duas regiões, nessas duas zonas entre resistência e suporte. É claro que no intraday nós podemos tirar proveito disso, vir buscar, aí nós temos 60 pips, mas para operações mais de posição a longo prazo também indeciso ainda, nós teremos que esperar, aguardar ou rompimento acima ou fechamento abaixo dessa região com alvos aí mais longos. O SD-CAD, nós tínhamos o preço trabalhando em um triângulo, que nós temos essa linha 1.30500, que foi uma resistência, agora se tornou um suporte do gráfico mensal, aqui 1.30500, é uma região. O preço rompeu, atingiu esse suporte e voltou a rejeitar. Agora está bem indeciso, O ideal aqui é que tivesse fechado com um forte candle de baixa, sinalizando uma correção, mas o preço bateu nessa região, que era um suporte importante, formado não somente por essa linha horizontal que foi o suporte, mas também por essa LTA, e a expectativa era de um rompimento, um fechamento abaixo, e nós teríamos um alvo bem mais longo, que é a LTA primária do SD-CAD.
mas aí ficou bem difícil agora, tá? Para compra mais a longo prazo, nós temos que esperar movimentos, rompimentos de pivô aí, em períodos menores, ou um fechamento, ou o preço voltar a trabalhar abaixo dessa região, dessa zona, vir buscar novamente, aí nós vamos ter aí 1000 pontos, 100 pips praticamente de alvo no intraday. Para NZDCAD, também nós tivemos aqui uma forte entrada por parte dos compradores no pregão do dia 18. Preço, existia aqui um nível, uma região, uma zona de resistência que foi suporte e o preço rompeu com força. Então nós podemos traçar aqui topo e fundo. Nós podemos ter uma região aqui de alvo para esse movimento, entrada de força compradores. Aqui vai ser um nível de resistência. Nós podemos trabalhar no intraday buscando esse alvo no nível de 50%. E por último, ouro, o gold aqui na nossa plataforma. O mercado vem trabalhando, fez esse fundo que nós estudamos há algumas semanas. Eu expliquei o porquê que nós poderíamos ter uma correção do preço, buscando esse alvo, essa região, essa zona de resistência. Houve uma forte rejeição por parte dos vendedores, o preço lateralizou, não tendo força por parte dos vendedores de empurrar mais o preço ou atingir novas mínimas. O mercado fez a correção nessa região, voltou a cair. Aqui nós tínhamos uma resistência forte, que era essa LTB e essa linha horizontal, formando uma zona entre essa região do preço e essa região do preço. Então o preço segurou, voltou a trabalhar abaixo. Aqui nós podemos traçar, pegar o topo e o fundo, testou exatamente essa região de 61%, rejeitando. Nós podemos ver através do preço que rejeitou a continuidade, entrou força compradora e agora ele está numa região de decisão. Por que de decisão? Essa resistência da LTB foi importante, nós já tivemos 2, 3, 4 toques e agora está tocando. Então, para a próxima semana, ou o preço vai superar essa região, rompendo o preço na região de 11,50, superando, nós podemos ter novas máximas. Aqui vai ser um alvo importante, esse novo topo, ou um candle de rejeição em H1, H4 sinaliza aí uma não força dos compradores. Nós podemos então estar trabalhando na ponta vendedora. Perfeito? Então essa é a nossa análise para a semana 21/9, expectativa de movimento para alguns pares e até a próxima semana.